Vamos lá então. Quem é Simval Martins? Hoje eu sou um executivo de uma empresa de RH, mas eu já fui um punhado de coisas. Primeiro, o meu nome completo é Simval Ferreira Martins, nome artístico Simval Martins, nascido em Senador Corte de Mar de Espanha. É o único mar de Minas. Tá legal, até isso já começa a esnobar, né? Então, eu vim muito guri para o norte do Paraná. Eu disse para papai, nós viemos para o Pananá. Eu ainda falava Pananá, de tão pequenininho que eu era, quando nós viemos para o Paraná. E me instalei na República Independente de Santo Antônio da Platina, onde meu querido Mazanic também teve passagem por lá. Antes de falar qualquer coisa sobre as minhas andanças e participações em vários segmentos da sociedade, particularmente da artística, eu quero fazer um registro muito especial. Não sei se já fizeram outras vezes, mas cumprimentar não só o Luiz Renato Ribas, como também o meu querido Renato Mazanic, por essa iniciativa de deixar registrado a vida das pessoas que contribuíram de certa forma para alguma coisa na nossa coletividade. Parabéns, crianças, vocês são 10. Eu vou devagarzinho, vocês podem fazer as perguntas que quiserem, que devagarzinho eu vou contando um pouco da minha vida. Você nasceu lá? Tu não sabia? Sou Uai. Não, sou Uai. Uai. Então deve ser para Santo Antônio da Platina. E conte lá como, assim, em rápidas palavras, como foi em Santo Antônio da Platina antes de vir para Curitiba. Eu lá tive minha vida praticamente estudantil. Eu fiz, aliás, para contar uma coisinha curiosa, nós morávamos num sítio. O papai era homem da lavoura e nós fomos criados no sítio. Então, o que aconteceu? Nós tivemos a nossa alfabetização no sítio. Papai contratou uma professora, por sinal muito bonita, e ela nos ensinou a ler e a escrever. Mais tarde, a mamãe descobriu que o papai estava tendo um caso com essa professora, acabou o nosso curso ali no sítio. Então, quando eu vim para a cidade, eu vim para Santo Antônio da Platina, minha família montou residência em Santo Antônio da Platina, eu já vim um pouquinho adiantado daqueles que estavam iniciando o seu curso, que era o chamado primário, né? Então, os professores acharam por bem que eu deveria passar para o segundo ano, já entrar de cara no segundo ano, porque eu já estava alfabetizado. Então, a minha vida estudantil foi lá, fiz o curso primário, depois fiz o ginasial, naquela época era o ginasial, e aí ia fazer o clássico científico, porque papai queria que eu estudasse direito. Naquela época existiam essas coisas. Papai gostaria que eu fosse alguém nesse segmento. Ele gostava de advogados bem falantes e que sabiam fazer belos discursos. Então ele gostaria que eu fosse bacharel. Bom, então como não tinha nem clássico nem científico em Santo Antônio, eu fui um ano para Jacarezinho. Estudei um ano lá em Jacarezinho e depois vim para Curitiba no Colégio Estadual do Paraná e completei o segundo e terceiro ano científico aqui no Colégio Estadual do Paraná. E depois eu fiz o vestibular e passei na PUC e acabei cursando o direito. Então, essa minha passagem pelo Colégio Estadual do Paraná é que fez com que eu me encontrasse praticamente pela primeira vez com uma atividade artística. O meu professor, o professor nos convidava lá para fazer algumas apresentações na época em que era comemorado o dia da criança, o dia do professor, o dia do papai, o dia da mamãe, etc. Todas essas datas do Colégio Estadual do Paraná eram comemoradas. Quer dizer que você pisou no palco a primeira vez? Foi ali. Então, fazendo esse tipo de shows bem assim à vontade, e eu, como já era meio saidinho, meio desembaraçado, eu era o apresentador do show. E já dava uns comandos lá em termos de direção também, que o professor gostava muito da minha forma assim, expansiva de ser. E, ao mesmo tempo, o Colégio Estadual do Paraná tinha um curso de teatro, tinha professor de teatrologia. Então, ele me convidou para fazer parte de um espetáculo.
Aí eu trabalhei, 2 anos que eu fiquei lá, fiz 4 peças de teatro, fiz uns 8, 10 shows aproximadamente em 2 anos que lá fiquei. E o contato com a Ari Fontoura? E aí que foi que aconteceu, num desses espetáculos que eu fiz no Colégio Estadual do Paraná, o Ari Fontoura me viu trabalhar. Me viu e me convidou para fazer parte do grupo dele, que naquela época era a Sociedade Paranense de Teatro. Não existia ainda nem o Teatro de Comédia do Paraná, nem o Teatro Experimental do Guaíra, que é o antecessor do Teatro de Comédia do Paraná. Então a Sociedade Paranense de Teatro foi para o pequeno auditório do Teatro Guaíra e fizemos um punhado de montagens teatrais ali, algumas com algum sucesso, outras com menos, e ali tivemos a oportunidade de trabalhar com a Adelaide Rodrigues, com o Ari Fontoura, com a Jane Martins, a Jane Távora, o Maurício Távora, Idelson Santos, João de Oliveira. Nós formamos um grupo naquela oportunidade. Então, depois de uma série de espetáculos que lá fizemos, inclusive o próprio Dr. Ariel René Dotti, que é um famoso advogado em Curitiba, também dirigiu o espetáculo para nós. Ele gostava da atividade e foi muito legal. E aconteceu, só contar esse casinho que é muito curioso. Nós estávamos levando É Proibido Suicidar-se na Primavera, um espetáculo bem legal, e nós resolvemos naquela época, já fazíamos a mesma coisa que as pessoas fazem até hoje, colar cartazes na cidade, porque não podíamos pagar, éramos nós mesmos que íamos colar os cartazes. E fomos assediados por 2 policiais. E eles disseram: o que vocês estão fazendo, senhor? Por que vocês estão fazendo coisa? Nós falamos: bom, senhor, já complicou a nossa vida, você está reclamando porque nós estamos colocando o cartaz. Eu falei assim: não, é porque é uma peça de teatro, a gente está escolhendo só lugar. Não, não é isso. Por que vocês estão abusando do homem? Não é porque o homem se foi, agora que vocês querem pisar em cima dele? Não quero nem saber uma coisa dessa. E nos agrediu, e nós, sem sabermos o que estava acontecendo. Aí, depois de tentar apaziguar, fala para cá, mansinho dali, todo ator já viu como é que é, muito cheio de conversa. Aí que nós entendemos que ele pensou que nós estávamos fazendo uma crítica porque o Getúlio Vargas tinha se suicidado. Porque o nome da peça era Proibido Suicidar-se na Primavera. Então foi um fato bem curioso que marcou aquela época da nossa atividade artística também. E esse seu contato com a Adelaide Rodrigues, você poderia falar um pouco sobre ela, que ela é considerada uma das grandes atrizes cômicas que nós tivemos? A Adelaide Rodrigues, quando nós nos conhecemos, que 14, 15 anos ela possuía, era uma menina ainda, que estava recém-ingressando na atividade artística com uma vontade danada de querer fazer alguma coisa. Já era na Sociedade Paranense de Teatro. Então, a crioula tinha uma verve artística nata. São poucas as pessoas que têm isso. A Lala, pelo seu jeitão, dá a impressão que a Lala, quando fala, ela vai interpretar Shakespeare. Ela projeta a voz. E a Adelaide é o contrário. A Adelaide não tinha esse jeitão da Lala, porque ela tinha um histrionismo assim fantástico, que é uma alegria nata dela. Ninguém era capaz de ficar triste, pode ser até em velório, a Adelaide estando presente. E aconteceram vários casos nesse sentido. Nós estávamos, acho que foi no espetáculo, sim, a moça chorou, se não me falha a memória, lá na Sociedade Paranense de Teatro, no pequeno auditório do Guaíra. A Adelaide fazia uma cara que era uma criolinha, que era serviçal da casa lá. Eu fazia o Alferes Felipe, aquele que vai para a guerra, dos farrapos lá e depois retorna ferido, aquela coisa toda. Então é uma história bem brasileira, muito, muito legal, muito bonita, porque justamente são poucos os textos que contam e que falam da nossa história. E esta peça falava um pouco da nossa história. Foi aí que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e nunca deixamos de estar juntos daí para frente. E foram lá 40, 50 anos, não sei quanto tempo passou.
E só para completar a coisa curiosa, ela se casou com o Stanislau, um crioulo chamado Stanislau, né? Foi o primeiro maridão dela aí. Depois acabou não dando certo, passados alguns anos, e o meu produtor, que fez a adaptação da primeira telenovela da televisão paranaense, que era o Paulo Levelar, tinha sido um alto funcionário do Banco do Brasil. E de repente os dois começaram de gracinha um com o outro, né? E acabaram se juntando, pegando os paninhos e foram juntos. E uma das grandes alegrias que eu tive foi quando eu recebi em casa um convite do casamento dos dois. Eles estavam vivendo já quase 10 anos juntos e eu recebi o convite do casamento dos dois. Mas foi uma das grandes felicidades que eu tive de ir no casamento da Adelaide Rodrigues. Isso foi muito legal. Me diga uma coisa, Simval. Antes do teatro de bolso, ainda tem mais alguma coisa. Nós queremos chegar no teatro de bolso. Certo, mas antes disso, o que você tem de... Depois a Sociedade Paranaense de Teatro, ela estava por trabalhar no Teatro Guaíra, ela teve um vínculo bastante forte com a administração do Teatro Guaíra. E o Teatro Guaíra resolveu montar um grupo próprio, criar um teatro próprio às expensas do Estado, porque, para quem não sabe, o Teatro Guaíra pertence ao governo do Estado. Então criou o Teatro Experimental do Guaíra. Foi a primeira grande experiência artística teatral realmente profissional à vida em Curitiba, porque nós éramos profissionais, mas ganhava um cachezinho lá, se dava às vezes não dava, porque dependíamos de bilheteria, e eles não. O Teatro Experimental do Guaíra tinha verba própria. Então, ao ter verba própria, já era um profissional mesmo. Você era contratado para participar de uma temporada. Você ganhava pelos ensaios e ganhava pelas apresentações. Era normalmente uma temporada, depois desses 2 meses de ensaio. Normalmente durava 3 meses, que era 2 de ensaios e 1 de apresentação. E aí nós éramos profissionais ganhando salário. E esse Teatro Experimental do Guaíra foi vamos dizer assim, a raizinha da criação do Teatro de Comédia do Paraná, que depois acabou fazendo história na dramaturgia de Curitiba, que foi a coisa mais importante teatralmente que existiu em Curitiba. Na peça de estreia, A Margem da Vida, Tennessee Williams, do Grupo Experimental do Teatro Guaíra. Certo. Vocês receberam na plateia críticos de teatro e diretores de teatro de São Paulo, como Gianni Rato, Alfredo Mesquita, Décio da Almeida Prado. Eu gostaria de saber para vocês, naquele momento, Sala do Macau, naquele momento, o que foi para vocês, atores jovens, encenando diante de pessoas profissionais tão gabaritadas no cenário brasileiro? O teatro de Curitiba era era um molusco. Nós éramos muito fechados aqui. Nós não tínhamos penetração fora de Curitiba. Muito raramente uma ou outra cidade vizinha nos convidava para fazer qualquer coisa lá fora. Depois o Teatro e Comédia viajou pelo interior lá fora justamente para divulgar um pouco mais essa atividade. Mas então, essas grandes figuras, nós viemos a tomar conhecimento da sua importância mais tarde. Porque nós não recebíamos praticamente nenhuma literatura, nós éramos fechados. Então nós não tínhamos conhecimento da importância dessas pessoas na atividade artística, até internacional, muitos deles atravessando fronteiras. E depois reforçado por grandes diretores internacionais, que o Zimbinski, como um dos exemplos, o ex-marido da Tônia Carreiro, lá, como é que é? O Adolfo Celli, que também depois voltou para os Estados Unidos, foi trabalhar como o bandido do James Bond, etc. Então, eram pessoas importantes na Europa. E eu perguntei uma vez para o Cláudio Correia Castro, que era um dos diretores de Teatro e Comédia do Paraná, como é que um ator como Adolfo Celli chegava lá na Europa e entrava já fazendo papel importante num filme. Como é que poderia ser um camarada que estava quase 20 anos afastado da Europa? Ele disse assim, muito simples, sou do colega de guri, eles brincavam juntos. Então chegou lá, eram amigos velhos, companheiros de guerra, essa coisa toda. Então mais tarde que nós viemos a tomar conhecimento dessas grandes personalidades e o que elas representavam. Na oportunidade que eles tiveram aqui, nós não soubemos usufruir disso, porque a própria administração esqueceu que nós éramos analfabetos deles.
Nós não tínhamos conhecimento sequer da existência deles e da importância que eles tinham na dramaturgia nacional e internacional. Então, isso é uma pena. Mais tarde a gente começou a dizer, nós temos que nos aculturar um pouco mais, nós temos que conhecer um pouco mais aquilo que gravita ao nosso redor. Foi aí que nós começamos a nos especializar um pouco mais. Você conviveu com Tiririca? O grande técnico do Teatro Guaíra? Técnico desde a década de 30? O Tiririca era uma figura assim, folclórica, vamos dizer assim, lá no Teatro Guaíra. E como ele tinha o Panho também, que depois foi o chefe lá da carpintaria do Teatro Guaíra, esse pessoal da equipe técnica fazia parte de uma espécie de família que nós tínhamos lá dentro. Aí nós percebemos, neste momento em que a coisa se consolidou com o Teatro Experimental do Guaíra, que nós tínhamos que dar outros passos. Foi quando surgiu a oportunidade de nós inaugurarmos o Teatro de Bolso. Então o Ari, fotógrafo, mexeu com os pauzinhos aí e conseguiu, junto à LBA, a liberação do imóvel e depois com a aquiescência da prefeitura, porque lá era uma coisa engraçada, né? Lá era a LBA, que era um órgão federal, foi reformado pelo governo do estado do Paraná e o terreno pertencia à prefeitura. Era o único órgão, dizer, que era tinha essa triangulação. Aí nós fomos para lá e fundamos o Teatro de Bolso. Teatro de Bolso. Aí o Chacon entrou junto. E o Chacon junto. Abriu essa porta do teatro com o quê? Nós estreamos com uma comédia bem legal chamada A Camisola do Anjo, de Pedro Bloch. E essa Camisola do Anjo me traz uma recordação bem legal também, porque eu fiz um personagem, nessa época que eu tinha 23, 24 anos por aí, era um garotão ainda, estava recém-entrado na universidade, e eu fiz um personagem que tinha mais ou menos uns 80 anos. Era bem velhinho mesmo, uma caracterização daquela bem mesmo, com a comida pelo tempo, pelo espaço, caricato, bem velhinho mesmo. E aí, o Maurício Távora, que era meu compadre, diz assim, Simval, eu tenho um papel para você com um personagem daquele que você fez na Camisola do Anjo. Ele pensava um pouquinho mais jovem, mas depois ele viu o primeiro, achou que o velhinho caía bem, e aí o Maurício Távora escreveu o É Proibido Sonhar, que foi uma série que muito sucesso fez na televisão, que eu fazia com a Maria Santos. Então, esse Barnabino saiu desse personagem que eu fiz da Camisola do Anjo, que foi a estreia nossa no Teatro de Bolso. Ergominão. O Teatro de Bolso, vocês tinham 3 elencos, né? A Sociedade Paranaense de Teatro, o Teatro de Bolso e o Teatro Infantil Paranaense. Na realidade era a Sociedade Paranaense de Teatro, ela que era a mãe de tudo. Mas na organização da semana eram 3 elencos. Você trabalhava com o elenco segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você sabe mais do que eu a respeito dessa época que nós trabalhamos lá, Selma. Eu estou falando com a Selma Sueli Teixeira, para quem não sabe, uma das maiores pesquisadoras que existe no nosso universo sul do mundo aqui. Sul do mundo. Então, na realidade, a lembrança forte que a gente tem é da Sociedade Paranaense de Teatro, era o núcleo mais forte e que era mais representativo. Porque aí nós levamos um punhado de espetáculos, alguns com bastante sucesso, outros com menos, mas o que mais sucesso fez justamente foi Ela Só é Society, que foi o papel-chave da Odeleia Rodrigues, um script de um paranaense, e a Nega de Maloca, que foram 2 assim. Mas no Teatro de Bolso, o segundo foi um massacre. Não sei se você chegou a conhecer um colega nosso chamado Idelson Santos. Ele era todo elegante, usava botoadura, assim. Ele fazia uma pontinha no massacre. O massacre é um dramalhão do Emanuel Robles. Então já viu como é que é, né? E ele fazia uma pontinha, mas pontinha mesmo de figuração. Ele não fazia um soldado lá, coisa e tal. E ele estava encarregado, porque tinha voz boa também, de sair com o alto-falante pelas ruas da cidade, anunciando: assistam hoje o massacre no Teatro de Bolso, com Idelson Santos e outros. É verdade. Ele anunciava assim, do espetáculo uma farra, né? Mas aí então no teatro vieram tantas experiências. Nós que estávamos inventando moda. Era Coqueiroche em São Paulo, Rio de Janeiro, fazer teatro em revista. Isso. O Walter Pinto fazia um grande sucesso lá
na região de cima. E nós aqui, o que vocês acham? Nós fizemos teatro de revista. Você está louco, cara? Pois mas é, vamos como era fazer. montar um espetáculo de teatro em São Paulo? Era uma verdadeira loucura, bem tupiniquim, bem mambembe também, né? Não tinha aquele glamour do Walter Pinto que colocava 10, 15 mulheres esplendorosas de perna de fora, cheia de lantejoulas e cheia de plumas, aquelas cascatas, aquelas coisas todas, era um encanto, né? O nosso fazia bem tupiniquim. Eu dançava com a Dagmar era irmã da Odelaide Rodrigues, eu dançava o machixe, bem malicioso mesmo, eu sempre fui malandrão, né? Então, foi cada um, aquilo que a gente sabia fazer melhor, e colocava no espetáculo, né? E também tínhamos cenas cômicas. Era teatro e revista bem daquelas tradicionais mesmo, né? Cenas cômicas, tinha pianista, tinha essa chamada parte musical, tinha pessoas que cantavam, o próprio Ari cantava com ela aí, e cantava o Boneca de Piche, foi um grande sucesso dele na época, lá também, e o Maurício Távora, junto com o Ari, que escrevia um texto, e eles também aqui dirigiam um espetáculo. E nós éramos participantes, fazia de tudo um pouquinho, tinha que fazer striptease, ia lá e fazia striptease. E deu um certo resultado. Então, fofoca no Paralá, quiprocó da galinha e não milote brasilino. Tinha o fundo político. O não milote brasilino era uma brincadeira que o Juscelino Kubitschek estava loteando Brasília na época. Então, o lote era para venda de terreno lá. Então, essa gozação do Maurício e do Ari Fontoura. Mas era muito divertido fazer. Nós nos divertimos também, porque era um espetáculo assim totalmente descontraído, não exigia nenhum esforço artístico, nem nada. Bom, você está falando do teatro de volta, vamos chegar lá um pouquinho. Como é que, antes de nós entrarmos em novela de rádio, que foi um grande capítulo da sua vida, como é que isso terminou? Assim, o teatro de bolsa daqui a pouco não é mais teatro. Nós nunca tivemos grande sucesso. Tirando Fofoca no Paralá, tirando Nega de Maloca e a Nações Society, os outros espetáculos que nós fizemos, e foram diversos espetáculos, tinha sempre bilheterias assim, 15 pessoas, 20 pessoas, e às vezes tinha mais gente na plateia, no palco, do que na plateia. Então, nós estávamos andando no mesmo lugar. Então, as pessoas estavam começando a cuidar de outras coisas da vida. Você trabalha num grupo e você precisa ganhar algum dinheiro para o seu sustento, para a sua própria vida ou para o seu próprio lazer. Então, o que acontece? Aí entrou na nossa vida rádio-teatro, que já foi uma outra, era emprego, onde você tinha salário mensal, coisa e tal, e a oportunidade de fazer alguma coisa na televisão, porque ao mesmo tempo estava surgindo a televisão em Curitiba. Então nós estávamos fazendo rádio-teatro, televisão, e o teatro passou a ser uma espécie de bico para nós. E o bico foi diminuindo cada vez mais. Quando você tem um bico, você sabe que ele mais cedo ou mais tarde tem uma tendência natural a desaparecer. E foi o que acabou acontecendo com o teatro de bolso. Aí o Ari diz assim, Curitiba não está dando mais. E nós éramos muito amigos e confidentes até um com o outro. Não está dando mais. O que a gente tinha que conseguir, já conseguimos. Você teve várias coisas, muito sucesso. Nós estamos batendo a cabeça no teto. Não tem mais onde voar. Está na hora de... Eu vou para o Rio de Janeiro. Vamos? Falei, meu pai me mata. Eu estava no terceiro, quarto ano de advocacia. Eu falei, eu vou terminar meu curso. Eu não posso abandonar o meu curso, travar aqui. Porque ele travou, ele estava fazendo direito também. Travou e eu falei assim, eu não posso fazer isso. Foi justamente na semana em que se deu a famosa Revolução Brasileira. Lá. Então, ele foi
para o Rio naquela semana em que ele estava lá metendo cacetete, a polícia metendo cacetete em tudo que é estudante. E o Ari também era estudante naquela época, e chegando lá, ele não era só estudante, ele tinha deixado de ser estudante e foi lá para o Rio de Janeiro, era considerado vagabundo. Porque vai fazer alguma atividade artística lá para sobreviver. Ele comeu banana, pão com banana lá porque os pais dele aqui não queriam que ele fosse também de jeito nenhum. E eu fiquei. Então, eu ficando, eu cheguei até a fazer uma reportagem, Salve o Meu Teatro de Bolso. Tem uma reportagem no Estado do Paraná de página inteira a respeito do drama do outro Simval, não sei o que eu estava querendo recuperar. E eu remodelei o Teatro de Bolso, deixei ele zerinho, quilômetros e tal. Aí a LBA gostou tanto que pegou de volta. Aí, acabou simplesmente. Aí foram dar para ele outras finalidades, e aí deram para curso de yoga, curso de professor de não sei onde, aí, que desvirtuaram a finalidade para que ele foi feito, e daí acabou desaparecendo mais cedo ou mais tarde. Aí não funcionou. Aí o Jaime Lerner, que não gosta de conforto em teatro, fez um teatro totalmente desconfortável. O Teatro de Bolso ficou horrível na concepção do Jaime Lerner, totalmente sem conforto nenhum. Você gosta de sofrer, né? Os bancos horríveis, tá? Que nem o Ópera de Arame, numa cidade como Curitiba, que faz 0 grau, 90% do tempo eles fazem com arame e ferro do lado, e as pessoas não podem entrar porque salto alto e enfia do buraco, tudo errado. Eles têm concepções voadoras assim, mas fazer o quê? Paciência. Então o Teatro de Bolso fechou. E ao ter fechado, aí eu continuava fazendo televisão. Logo em 64 eu tive a oportunidade de fazer a primeira telenovela da televisão paranaense. Eu tinha um orgulho de o Renato Mazzani, que está conosco lá, deu palpites maravilhosos, inclusive a concepção do cenário. Eu fiz o cenário baseado numa concepção que o Renato me deu. Diz assim, uma escada em caracol descendo lá de cima, assim, fazendo uma curva assim, deve dar um show. E foi isso que nós montamos. O cenário principal, muito bonito. Não era o Juarez que estava no Canal 12, porque ele era no Canal 6. Era o Cheval, que era o nosso contra-ega, o cenógrafo lá. Esses cenógrafos também eles voltavam à medida que a luz ia projetando? Não, nós fazíamos muito bem feito. Esse cenário principal, eram 2 bons cenários que nós tínhamos para essa novela. Porque tinha uma série de cenas externas também. Eu usava a cinematografia, eu filmava, e para fazer cenas externas, eu fiz uma novelinha bem caprichada. Tanto é que foi muito sucesso que o patrocinador quis a segunda. E fizemos a segunda também lá com eles. E aconteceu um caso muito curioso, o Renato não me deixa esquecer. Nós estávamos anunciando essa primeira telenovela numa segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos. Não, às 18 horas e 40 minutos do dia tal. Aí o Canal 6, para fazer sacanagem, e aí me deixou um pouco chateado, porque era o Ivo Ferro que estava dirigindo a novela do Canal 6. O Ivo Ferro, que era meu diretor, meu patrão lá na Rádio Clube Paranense, onde fazia rádio teatro. Mas eu sabia também que não tinha culpa nenhuma, que veio a ordem de cima e diz assim, estreia no mesmo dia, 10, 15 minutos antes. E começaram a anunciar também a primeira telenovela. Aí eu cheguei para o Renato e falei assim, Renato, o que a gente faz agora? Ele disse, esqueçamos que eles existam, vamos continuar anunciando a primeira telenovela da televisão paranaense, não sei o que nos dá. Uma semana antes dessa estreia programada, POCT. Esse POCT significa os transmissores do Canal 6, que era a Rede Tupi, saiu fora do ar. E ficou uma semana fora do ar. Então nós estreamos, saímos na frente. A novela, se não me falha a memória, teve 93% de audiência com 2 canais na cidade. Isso, acho que deve ter sido o máximo que a televisão já teve.
em toda a sua história, porque novela é aquela história, você começou primeiro, o outro ficou para trás, né? Então eles deram um soco lá no ar, assim, não pegaram nada. Essa foi Vamos fazer aqui uma perguntinha que não sei se vai encaixar ou se você trabalhou. Circo e parque, você fez também? Não, o que acontecia é que... Eu no tempo que exercia atividade artística, a gente vivia decorando alguns poemas, até algumas piadinhas, assim, a gente se preparava com isso e tal. E como nós éramos muito ligados ao pessoal dos Queirolo, principalmente, aí eles nos convidavam, às vezes, para ir assistir um determinado espetáculo. E evidentemente a gente ia estando lá, eles chegavam, chama no palco e não sei o que, coisa e tal. E eu chamar no palco, ator no palco, ou você coloca um negócio na boca dele, ou então, aí nós começávamos a participar, ia fazer, ia contar coisas. Só desse tipo de aparência. Não artisticamente. Você fez shows com a gente também no dia do encarcerado, no dia da prisão. Já aconteceu, nós nos apresentávamos, às vezes o segmento lá da penitenciária nos convidava para apresentar alguma coisa que a gente fazia. Eles tinham curiosidade também de conhecer principalmente os radiadores da B2. Lá se ouvia bastante novelas, o grupo carcerário feminino, e mesmo os homens lá, uns e outros assistiam novela. Naquela época havia um constrangimento menor de que homem não vê novela, essa coisa toda. Então eles assistiam também e tinham uma certa curiosidade em saber quem é quem. Então nós pegávamos 2, 3 radioatrizes conosco, que nós tínhamos algumas radioatrizes bonitas, Casa da Maria Aparecida, Maria Cristina, Maria, a Ilka Pinheiro. Então tem um punhado de moças bonitas também, e nós levávamos, nós rapazes, todos muito jovens, e levávamos as moças também, sabe? Então nós apresentávamos um trechinho de novela lá na penitenciária, e eram ovacionados. Então nós éramos muito ovacionados, porque o público, quando gosta, não tem como. Eu, por exemplo, o Mário Vendravel tinha um programa chamado Expresso das Quintas, na B2, um dia ele me convidou lá para, Simão, você veio para cantar. E eu canto mal, paga. Cheguei lá, cantei, escolhi uma música suavezinha, aquela coisa toda. Não cantei de todo mal, mas só passou, eu fui aplaudido de pé. O fã-clube estava lá, né? Você era o galã? Fã-clube de lá. Eu naquela época, eu tinha um prestígio razoável no rádio teatro. Recebia uma média de 25 a 30 cartas por dia. Fora a fila que ficava lá. A fila de autógrafo, nós fizemos algumas lá inesquecíveis. Me diga uma coisa, falar em autógrafo, existe uma história muito... Toda a história do rádio teatro, você escreve nos livros, O Homem do Terno Cinzento. Como é que foi aquela história de você dar autógrafo? Você achou que não ia ninguém? Nós na época estávamos levando uma história do Raimundo Lopes, até que deveria ser adaptado para a televisão hoje, que seria um sucesso total. Era O Homem de Cinzento. E eu fazia o Homem de Cinzento, na realidade eu fazia o Homem de Cinzento porque eu era o galã da novela. Mas quem era o Homem de Cinzento era o Mário Vendravel. Só que o Mário Vendravel trabalha só no primeiro capítulo da história. E a história tinha mais ou menos uns 200 capítulos. Uma história bastante longa. Uma trama, mas maravilhosamente engendrada de suspense. Cada terminava um capítulo, você estava na expectativa de assistir no dia seguinte, de ouvir no dia seguinte, porque você tinha uma curiosidade danada a respeito do assunto. E estávamos nessa época em pleno auge, novela das 20 horas, era o horário nobre também da B2. Aí o Birata Lustosa chegou e disse assim, estão pedindo aí uma quantidade de cartas, pedindo fotografias, vamos fazer uma tarde de autógrafo aí na loja do Santos Irmão, que ficava no térreo da rádio. Aí eu falei, Bira, mas será que vem alguém? Não tem o hábito, aqui em Curitiba não tem hábito de fazer tarde de autógrafo.
Ainda mais para distribuir fotografia. Ainda se fosse o lançamento de um livro, e tal. Não, vamos experimentar. A gente bota umas chamadas na rádio e tal, sabe? E estava marcado para as 15h30 essa tarde de autógrafos. Quando chegou às 15 horas, meia hora antes, o Biratã disse, pelo amor de Deus, corra lá, cara, comece já, que eu não estou aguentando segurar a fila mais lá. Fila de 4 ou 5 pessoas, uma ao lado da outra, pegou a metade da Rua Barão do Rio Branco, entrou na Marechal Deodoro, foi até fez curva na João Negrão. 4 ou 5 pessoas, uma ao lado da outra. Aí pegar um autógrafo, uma fotografia de um radioator. É uma coisa inimaginável. Hoje, se você começa a contar as coisas, esse cara é gostador, está brincando. É que naquela época, um ator de rádio tinha o mesmo prestígio que um ator de televisão hoje, porque era o único praticamente meio assim de promoção, de divulgação. E as pessoas tinham uma certa curiosidade também em saber como é esse cara, porque cada personagem que ele faz na novela, ele é um tipo determinado, por causa do timbre de voz, é assim, sabe? E sempre bonitão, gostosão, não tem defeito, né? Simval, lembrando as amigas, uma que eu me lembrei, Claudete Rufino. O que você tem para contar dela na B2? Claudete era cantora? Aquela Rufino, não a Baroni. A Baroni trabalhou. A Baroni foi. A Claudete Baroni foi minha colega, ela fez televisão comigo e fez rádio teatro também comigo. E morreu com uns 26 anos. Super menina ainda. E a Claudete Rufino é uma cantora. Eu, de vez em quando, encontro com ela, com o marido dela, num restaurante de comida caseira. E aos sábados, de vez em quando, a gente encontra. A gente tem saudade porque a Claudete Rufino era a nossa lídima representante do canto lírico. Tinha uma voz cristalina, muito bonita, mas bonita, maviosa. E cantava músicas não só clássico, mas mais o mesoclássico e até alguns populares dessas músicas do cancioneiro, particularmente americano. E ela sabia dosar bem essa colocação, então ela, por ser soprano lírico, ela era uma cantora popular. E foi uma das pouquíssimas que conseguiu fazer isso. Conseguiu conquistar. Aliás, é uma boa pedida a Claudete Rufino para trazer, para contar um pouco da sua história, que tem muito para dizer também do seu segmento. Foi muito legal. Taquinho agora. Alguma curiosidade que fez todo mundo rir? Na hora de sonoplastia, aquelas coisas todas, aqueles troços. Eu vou contar depois, se acharem que seja um pouquinho forte, vocês passam o gabinete e corta fora. Eu nunca me esqueço, nós tínhamos uma radioatriz na B2, vou declinar o nome, porque senão, embora já não exista mais, mas declinar o nome. Ela era bonitona, 1,75 m, 1,78 m por aí, cinturinha fina, bundudona, daquelas bem tanajura mesmo assim, peitudona, coisa e tal, mulheraço assim, mulherão, sabe? Novela das 14 horas, um calor danado, nós estávamos lá no primeiro andar e o Ivo Ferro já era sobejamente conhecido, que ele não tinha papas na língua, ele não perdoava ninguém mesmo, ele era estúpido mesmo, mas era super competente e as pessoas relevavam vamos dizer, essa pequena falha na sua índole. Então, saía na novela das 14 horas, essa moça disse assim, oh meu amor, você não imagina o quanto você me faz feliz. Aí o Ivo, Dona Fulana de Tal, não é assim, eu quero mais emoção. Pode deixar, seu Ivo, eu faço. Eu quero que faça agora. Tá bom, seu Ivo. Oh, meu amor, você não imagina o quanto você me faz feliz. Oh, eu já disse que não é assim. Você tem que fazer com mais emoção. Agora eu vou fazer, seu Ivo, pode deixar comigo. Tá bom, então. Oh, meu amor, você não imagina o quanto você fez. Puta que pariu, já disse que não é assim, canta. Seu Ivo, o senhor gritou comigo e... pum. Descaiu desmaiada no estúdio assim, de rádio teatro. O Ivo só deu aquela pausa estratégica assim, olhou para fora da janela, meu senhor, tem hora que não dá.
Dona fulana, eu vou contar até 3. Se não levantar, vou lhe enfiar o dedo no fiofó. 1, 2, ela, ai, onde estou? No período de rádio, você viveu muito a Rádio Clube. Muito. Mas a parte mais visível, segundo o meu entender, foi na Rádio Colombo. Foi meu começo. Quando eu comecei fazendo uns cachezinhos na Rádio Clube Paranaense, e era gurizão, ainda estava estudando no colégio ainda, em vista do convite que o Ari tinha me feito para participar da Sociedade Paranense de Teatro, ao mesmo tempo, vai aprendendo fazendo uns cachezinhos aí, uma pontinha, uma fala, coisa e tal, e fui na Rádio Clube Paranaense. Fiz 2, 3 meses, coisa e tal, o Ari disse assim, como é que é, já está preparado? Eu disse, professor, eu acho que já dá para aguentar alguma coisa um pouquinho melhor. Já. Tá, me levou e a Colombo me contratou como radioator. Eu fiquei 1 ano e meio lá trabalhando na Rádio Colombo do Paraná como radioator. E eu já estava galgando posições lá dentro, já fazendo protagonistas, etc. Aí, depois desse ano e meio mais ou menos, que foi uma fase de aprendizado fantástica, porque tinha muita gente boa lá, a Rádio Colombo era da família Stresser, eles eram os donos do Canal 6, que era a TV Tupi de televisão, distribuía a programação nacional. E aí a Rádio Clube Paranaense estava aprimorando e melhorando cada vez mais o seu cast. E me fez uma proposta do dobro do salário que eu estava ganhando na Rádio Colombo do Paraná. E a B2 estava melhor estruturada do que a Rádio Colombo. Eu já sabia que a Rádio da Colombo, o Rádio Teatro, 1 ano de vida aproximadamente, o estresse já ia cansar-se daquele pessoal lá e ia acabar. Como veio acontecer logo a seguir. 1 ano e pouco, mais ou menos, o Rádio Teatro da Colombo desapareceu. Mas então, nessa oportunidade, mesmo o Ari falou com o Ronald Stress e disse assim, o rapaz é bom, o rapaz está fazendo protagonista, não sei o que, ele disse, tá ok, então pode pagar o mesmo que a B2 vai pagar para ele lá. Daí eu tomei uma decisão minha que achava que devia mudar. Eu mesmo devia ir para a B2, com uma outra estrutura, e já estreiei lá na novela das 13 horas, eu e a Irene Moraes, uma baita de uma melhor locutora que Curitiba já teve em toda a sua história, e era uma ótima radioatriz também. Nós fizemos uma novela Paraíso Perdido, uma coisa assim, onde eram 40 capítulos e 38 capítulos era só eu e ela. Nós estávamos presos numa ilha, coisa e tal, e aí ficávamos o tempo todo lá, uma novela de suspense, e ali foi o meu check-up final. Como você tem condições de ser alguém no segmento de rádio e teatro? Tem. Então fui testado e passei no teste, e daí então passei a ser um dos primeiros lá dentro da rádio. Silva, vamos falar nos nossos amigos. Como foi assim, o primeiro contato com o Biratã Lustosa, o grande Biratã Lustosa? O Biratã Lustosa, eu tenho uma historinha bem curiosa também para contar. Quando a Rádio Clube Paranense estava no seu final, já não existia mais rádio teatro, e havia uns remanescentes lá de uns 8 ou 10 dos mais antigos lá dentro da Rádio Clube Paranense, nós fazíamos um programa de humor. O Rádio Show do Meio-Dia, a B2 tinha um programa que fez quase 2 anos e foi com um relativo sucesso. Mas era muito pouco para esse pessoal, eram assalariados e ganhando o salário para trabalhar em historinhas pequenas desse Rádio Show do Meio-Dia. Daí o Biratã Lustosa, que era o superintendente da Rádio Clube Paranense, tinha vindo da Rádio Marumbi e havia subido essa posição, era uma figura importante dentro da Rádio Clube Paranense, e disse assim, olha, eu recebi um telefonema de um diretor do grupo Hermes Macedo e pediu se eu pudesse indicar alguém, porque eles estão precisando de relações públicas lá na Hermes Macedo. E eu indiquei você. Falei, Pira, você é comerciário, não tem nada a ver comigo. Não, vai. Insistiu e eu não queria ir, mas ele insistiu tanto. Aí ele disse, vamos fazer um negócio. Você vai para lá e fica 3 meses lá. Se você não gostar, você volta para cá.
você continua como funcionário nosso aqui da B2. Agora, se for para lá, fica 3 meses e achar que tem samba lá, que dá legal, então você vem para cá, nós acertamos as nossas contas aqui na rádio, aí você vai tocar a sua vida para lá. Tá combinado? Bom, aí falei, não posso negar isso, não posso. Fui para lá para ficar 3 meses e fiquei 23 anos. É verdade. Você poderia falar alguma coisa sobre o seu relacionamento com o Dr. Hermes Macedo? Porque você tem uma história de que uma vez ele ligou para você, perguntando uma informação que você não tinha conhecimento. Isso já é mais tarde, quando ele estava com problemas já de saúde. Mas o meu primeiro encontro com o Hermes Macedo fazia o quê? Uns 10, 15 dias que eu estava dentro do grupo Hermes Macedo, e eu estava no departamento de compras, porque lá na empresa eles adotavam uma metodologia. Você primeiro tem que passar por algumas áreas para conhecer a empresa, como é que ela funciona, para depois você pegar uma função qualquer que alguém está pensando em que você possa ser. Então eu estava como assistente de compras no departamento de compra de móveis e eletrônicos e imóveis, etc. Aí, 2 semanas mais ou menos, encontrei com o Dr. Hermes na antessala dele. Ah, então você que é o Simval, eu tenho te visto na televisão, não sei o que. Eu já era manjado lá, tanta coisa que eu tinha feito na televisão, o pessoal já me manjava, a secretária era fã-clube também, aquela coisa toda. Então as coisas ficavam mais fáceis. Então eu fico satisfeito de estar aqui colaborando com a nossa empresa. Eu falei assim, não senhor, eu não vim aqui para colaborar com a sua empresa, eu vim aqui para ser um futuro diretor da sua empresa. Ele levou uma espécie meio choque assim, não esperava. Então, o que? Tem esse sonho? Eu falei assim, tem sonho? Não, eu tenho certeza, eu vim aqui para isso. O senhor vai ver, eu vou chegar lá. Seja bem-vindo, Gustavo, foi o meu primeiro encontro com ele. Então, alguns, isso que a Selma me perguntou, ele não estava mais com a sua capacidade 100% de assimilação. Ele havia apanhado o mal de Alzheimer e a coisa às vezes tranca, segura, você lembra-se parte das coisas. E ele me telefonava e dizia assim, você já viu aquele caso para mim a respeito daquela rádio lá? Eu falei assim, não tô lembrado bem mais, não lembro, o que é? O que foi? Eu não estou. Está fazendo de esquecido? O que é isso, rapaz? Nós falamos outro dia a respeito do assunto, ele estava cobrando, insistindo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que ele estava me cobrando? E dava tratos à bola e eu não conseguia depreender o que ele estava cobrando, porque se eu havia feito um acerto com uma rádio, não sei aonde, e se Londrina estava envolvida, o que tinha que ver Curitiba com o negócio, era uma confusão dos Deus nos acuda, né? Daí um belo dia alguém chega e buzina para mim com esta hora, Silval, não seria aquele caso do Bellinati? O Bellinati, no começo da sua carreira, ele veio fazer rádio em Curitiba. E ele estava na Rádio Colombo do Paraná, era Rádio Colombo, numa outra emissora, com cultura, coisa e tal. E estava fazendo um pouquinho de política sem vergonha, aquela politicazinha marrom dentro do rádio. Ele anunciava produtos do Carrefour e afins como sendo mais baratos do que o nosso, porque ele estava querendo nossa verba, e era eu que mandava na verba de Hermes Macedo para patrocínio. E eu não queria dar verba para programa, porque a nossa metodologia era para pegar toda a programação da emissora. E nós fazíamos isso, nós éramos anunciantes da estação de rádio. Mas ele queria para o programa dele mesmo, muitas vezes mais caro, inclusive, e queria insistir e estava fazendo essa política marrom. Até que eu contei o fato para o Dr. Hermes. Falei, Dr. Hermes, eu já escrevi uma carta para o diretor da rádio e não resolveu. O diretor da rádio diz assim, ele tem independência no programa, tirou um corpo fora. E eu estou com o problema na mão, como é um assunto delicado, ele vive envolvido em política aí também, coisa e tal, eu quero consultar o senhor para ver o que eu faço com esse cara. Aí ele disse, o Dr. Hermes era uma pessoa de muita vivência, converse com o pessoal da Calói lá e acerta o caso. Aí conversei com o pessoal da Calói, arranjei uma verba da Calói, diretamente de São Paulo, botei no programa dele para calar a boca dele. Aí calou a boca dele. E alguns anos depois, o Dr. Hermes estava cobrando como é que esse caso tinha sido resolvido. Ele se esqueceu, né, que a coisa já tinha sido equacionada com uma ideia dele mesmo, né? Diferente. Não para encerrar, só um instantinho. Não para encerrar, mas só para dar assim,
jogar no ar a semente. Que tal o rádio teatro hoje? Um baita patrocinador. Não fazia sucesso mais, não vai fazer. Quer dizer, minto, nos moldes que nós fazíamos, hoje não faz mais sucesso. Pode fazer com algumas inovações. Você pega eventos havidos no mercado nacional e internacional e radioteatraliza. Então você vai levar a notícia em forma de teatralização. Aí você consegue sucesso, porque é um assunto que as pessoas vão ter interesse em para ver como o fato está sendo tratado. Aí é diferenciado. Agora, se você pega o Direito de Nascer, que foi um sucesso na sua época e leva hoje, mas vai ter pico zero. Não vai ter mais sucesso. Mas voltando para a questão da Hermes Macedo, você foi eleito várias vezes como o publicitário do ano. As pessoas eram muito gentis com a gente. Não, era competência mesmo, porque você tinha toda uma estratégia para poder organizar uma empresa que tinha lojas do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, ou o slogan deles, do Rio Grande ao Grande Rio. E como foi isso? Como você chegou a isso, essas estratégias todas? Você foi aprendendo de que forma? Com o contato direto com o Dr. Hermes, que era uma pessoa extremamente capaz nessa área, com empresários do momento, como você conseguiu avançar? Primeiro, Selma, nós montamos uma estrutura. À medida que a empresa foi crescendo, o próprio setor de propaganda do Grupo Macedo, que antes era um departamento de propaganda, depois passou a ser uma agência de propaganda, que foi a Mercúrio Propaganda e Promoções Limitada, mas continuou nos mesmos moldes do departamento. Nós fomos ampliando, melhorando cada vez mais a estrutura e contratando pessoas capazes e competentes para nos ajudar. Então, nós tínhamos 12 desenhistas, tínhamos 4 fotógrafos, eu tinha 4 redatores, tinha um de marketing, tinha uma assistente que era a Clorinda e tinha 8 ou 9 lá no departamento de mídia. A nossa equipe era 60 pessoas da nossa estrutura. Esse pessoal, evidentemente, cada um acrescenta um pouquinho ou uma coisinha a mais. E eu era o elo de ligação para essa estrutura toda. Eu que tinha contato com a diretoria, eu que trazia os problemas de lá para cá e trazia a filosofia da empresa. Então, com a vivência e com a experiência, nós concluímos que Hermes Macedo era uma empresa eminentemente popular. E eminentemente popular, onde o rico se sentia bem em comprar lá dentro. Então, não estava na hora de mudar a nossa forma de comunicação. A nossa comunicação era quadrada, bem quadrada, tipo o que as Casas Bahia faz hoje. A Casa Bahia não está inventando nada hoje. Nós já fazíamos há mais de 20 anos atrás o que eles fazem hoje. Era uma comunicação popular, essa coisa às vezes até gritada. Aproveite, vai lá, aproveite, que é sensacional, ok? Essa metodologia de comunicação, então já nós adotávamos há muito tempo. E isso nós testávamos resultados. Por exemplo, se eu soltava um tabloide, e quando nós fazíamos um tabloide de 24 páginas em quadricromia, dava 6 jamantas. Esse tabloide, 6 jamantas. Eram 1,5 milhão de exemplares para distribuir em todas as regiões que nós tínhamos loja. Então, ao criar essa expectativa com uma grande promoção, no dia seguinte já o departamento comercial nos informava: olha, acertou na mosca, hein? Os resultados estão lá, os grifos de estatística estavam lá em cima. Então, aquilo tudo que estava dando certo, nós continuávamos adotando repetitivamente. Só a Grande Venda Cooperação, que era uma empresa, era uma campanha que nós fazíamos no começo do ano, nós fizemos 18 anos. A mesma campanha, Grande Venda Cooperação, porque estava certo. Estava dando certo, então mudaram o que está dando certo. Mas tivemos coisas também que não deram certo. Simval, faltam só 2 minutos. Nossa. Você ainda tem que falar sobre o cinema, você ainda tem que falar sobre a direção. Nossa. Enfim, o que você quiser falar para terminar. Bom, eu sempre fui um apaixonado pela atividade artística. Tanto é que hoje eu sou continuo sendo um executivo, porque eu trabalho numa empresa de recursos humanos, sou procurador dessa empresa, tendo necessidades financeiras lá da empresa, e também faço palestras, que é onde eu exercito a minha atividade de ator. Gosto de fazer palestras lá, são palestras motivacionais, eu me sinto muito bem.
Então, em todo lugar que eu vou, a pessoa pergunta a sua profissão. Eu digo, ator. Que é a coisa que eu mais gosto de ser. Porque a partir do instante que eu tive, desde guri, essa minha participação, depois do grupo Hermes Macedo, eu voltei a fazer teatro. Fui lá para o Espaço da Criança, ajudei o Giovanni também dentro de uma concepção bastante legal lá dentro do Espaço da Criança. Fizemos lá uns 20 ou 30 espetáculos, e eu participando praticamente em todos, não só teatro para criança, como para adolescente também. Depois voltei a fazer teatro adulto com o Palácio dos Urubus, com direção da Lala Schneider. O Palácio dos Urubus foi para o Vampiro e a Polaquinha. Fiquei mais uma temporada lá e voltei a fazer algumas produções próprias. Então o teatro é a minha grande cachaça, é o grande amor da minha vida. Por mais que eu faça outras coisas, o teatro sempre vai dar na minha veia, não adianta, não tem jeito.